E o lançamento da chapa Lula-Alckmin no final de semana. Vamos juntos pelo Brasil! Barulho, barulho! Pois é, a pré-campanha do campo progressista começou. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Você está no Xadrez Político. Pedimos a você que curta e compartilhe o nosso vídeo e também que se inscreva no canal. Mas vamos nos concentrar desse grande acontecimento político que foi o lançamento da chapa pré-campanha do Lula e do Alckmin. Certamente o evento político mais importante de 2022 até agora, claro. O Lula e o Alckmin acertaram em muitos aspectos. E nós não queremos aqui entrar em cada detalhe, como o cenário, as personalidades presentes, a grande articulação política, a força midiática que tomou aquele encontro, seja naquelas mídias alternativas, progressistas, ou mesmo nas grandes mídias comerciais. Mas eu quero destacar aqui, Jair, eu anotei aqui uns 4 pontos da fala do Alckmin e alguns pontos também da fala do Lula. Não necessariamente para destrinchar, mas só para marcar aqui alguns aspectos que nós dois temos falado aqui no Xadrez Político e que consideramos mais importantes para conversarmos aqui com os companheiros e companheiras. Primeira coisa, tanto o Alckmin quanto o Lula fizeram um discurso apropriado. Acertaram e muito. E um discurso muito afinado. Uma coisa assim impressionante. Especialmente quando nós ficamos sabendo que nem o Lula leu o discurso do Alckmin e nem o Alckmin leu o discurso do Lula. Mas significa que as conversas estão de fato entre eles muito adiantadas e que eles se comprometeram em formar uma aliança, uma chapa, para não apenas chegar à vitória em outubro, mas de fato para governar o país e elevar o Brasil novamente ao patamar das grandes economias do mundo. É preciso lembrar que o Brasil é a 12ª ou 13ª economia do mundo. Veja só como caímos no cenário mundial de importância econômica, de relevância, e também está fora novamente das grandes reuniões econômicas e políticas do mundo. Os dois fizeram o diagnóstico do atual governo, do atual momento do país, e eles acertaram demais nesse aspecto. Do ponto de vista do Alckmin, ele toca em 2 pontos. Ele falou muita coisa, e certamente, já você terá outros destaques, mas ele tratou aqui de 2 aspectos que me chamaram demais a atenção. Primeiro, a questão do meio ambiente, porque é de fato a pauta, o tema que deve tomar a agenda do mundo neste século XXI, a preocupação com o meio ambiente. Então isso é importantíssimo. O Lula também toca nela e destaca a Amazônia, a defesa da Amazônia e dos índios. Isso é, de fato, uma preocupação que nós devemos ter enquanto sociedade brasileira e enquanto humanidade também. Então eles tocam nessa pauta econômica que é importantíssima do ponto de vista estratégico, político e também social, de sobrevivência, de vida. Mas eu achei curioso que, ao falar dessa aliança capital-trabalho, né, as uniões que precisamos fazer hoje, a defesa da democracia, etc., o Alckmin toca em um tema sensível para nós do campo progressista. É que nós nos lembramos muito bem da traição do Temer. O Temer chega à presidência da República, aplica ali um ultra neoliberalismo, ele é radical na implementação daquelas pautas. O governo seguinte lhe deu continuidade, porque, claro, foi eleito dentro da mesma perspectiva. Mas eu achei muito interessante o Alckmin falar claramente sobre isso e falar sobre a lealdade dele. E ele faz uma frase belíssima que ele diz assim, olha, não são as alianças que determinam a missão, mas é a missão que determina as alianças. Isso é curioso porque isso é o que nós vemos nas histórias da literatura,
sejam elas da literatura histórica ou mesmo da literatura ficcional. É a missão, é o cumprimento da missão, é o alcance do objetivo que acaba por estabelecer aquelas alianças. E o Alckmin falou da lealdade que ele tem para com o presidente Lula, para com o Brasil a partir desse momento. Se você está aí do outro lado e imagina que é só palavra, tudo bem. Mas a única coisa que nós temos agora é a palavra, mas também a biografia do Alckmin. Por quê? Porque o Alckmin tem uma história de muita lealdade e de muita fidelidade. E não apenas isso. A comparação com o governo Temer me parece um tanto inapropriada neste momento. Por quê? Isso eu só vim conversar mais com o Jair e outras pessoas depois. É que o Temer, ele também é produto de uma certa conjuntura, de um certo contexto, que, ainda que ele quisesse, ele encontrou o caminho favorável para isso. É um caso completamente diferente daquele que nós temos agora. Nós temos um outro caminho proposto, uma outra pressão social, que é, de fato, de recolocar o Brasil nos trilhos da democracia e nos trilhos da economia. E o Lula também tocou nisso e falou que confia absolutamente em Alckmin. E, de fato, tem que confiar, porque essa é a aliança que deve governar o país nos próximos anos. Do ponto de vista do Lula, o Lula consegue tocar, tendo como eixo base a soberania nacional, o tema, né, que transpassa ali todo o seu discurso, para onde todo o seu discurso converge. Quando o Lula fala dessa soberania nacional, é impressionante como o Lula consegue tocar em todos os temas importantes da sociedade brasileira, sejam os temas centrais ou os temas laterais. Uma outra coisa que nós sentimos aqui falta neste primeiro momento, nós não devemos também ficar inquietos. Por exemplo, o Lula não falou de suspender a emenda constitucional 95. Mas bem, o Lula já falou disso em outras ocasiões. E aquilo que nós almejamos enquanto reforma social só virá através da pressão das ruas. Por isso que precisamos também de uma Câmara dos Deputados, especialmente a Câmara dos Deputados, um legislativo que dê ao Lula condições de governar efetivamente. Mas ele toca nos temas sensíveis e fala ali para seus eleitores e eleitoras e além mesmo do seu eleitorado. Por exemplo, ele fala aos caminhoneiros. Caminhoneiros que receberam a notícia hoje de um aumento de mais de 8% no diesel. O preço final, lá na bomba de combustível, deve subir entre 40 a 50 centavos no litro do diesel. Mas o Lula também toca. Fala a eles, fala aos jovens, fala aos professores, fala às mulheres, fala aos índios. Isso é importantíssimo, porque de fato é para governar para toda a sociedade brasileira. Fala também aos cristãos. Outro aspecto que eu destaco aqui é a questão da disputa das empresas estratégicas brasileiras. Aqui você pode até ter uma outra perspectiva econômica, teórica, política, favorável à privatização, mas a verdade é que, no Brasil, os últimos casos, todos os últimos casos praticamente de privatização que nós tivemos, nós, brasileiros e brasileiras, cidadãos e cidadãs, é que acabamos pagando a conta. E a conta tem sido muito alta. Veja você também o que acontece no caso da BR Distribuidora, ou o valor da gasolina naquelas áreas brasileiras em que só se trabalha com combustível que foi privatizado, ou a nossa energia elétrica. Então, esta defesa da Eletrobras, da Petrobras, dos Correios e de outras grandes empresas e áreas estratégicas brasileiras, elas são importantíssimas. Esse discurso é importante para agora e precisa também colocar novamente dentro de nós esse sentimento de valorização do nosso patrimônio, do patrimônio nacional. Então, Jair, eu destaquei aí esses aspectos dos discursos
do Lula e do Alckmin. E agora eu quero ouvir você também.